nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, também engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, amanhã eu estudo 372, 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início no nada. Necessidade do repouso e do silêncio interior. Encontrando-me fora de mim mesma, me parecia que fosse de noite e via todo o universo. Toda a ordem da natureza, o céu estrelado, o silêncio noturno, em suma, me parecia que tudo tinha um significado. Enquanto olhava para isto, parecia-me que via Nosso Senhor, que tomando a palavra acerca do que eu via, disse: toda a natureza convida ao repouso, mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo que não é Deus. Olhe, as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol, o sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais, e que todos procuram um lugar, uma caverna onde estar em silêncio e repousar do cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma, é necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus é necessário o silêncio interior. Como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder se pacificamente adormecer. Mas o que é este silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, tudo o que não chama a Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isto? O único meio e de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, como era antes de ser criado. E quando tiver reduzido ao nada, o seu ser retomá-lo em Deus. Minha filha, todas as coisas têm princípio no nada, do nada. Esta mesma máquina do universo que você vê com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo, poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradasse. Mas estamos sempre ali, em que todas as minhas obras têm princípio do nada. E quando há mistura de outras coisas, não é decoroso para minha majestade descer e obrar na alma. Mas quando a alma se reduz a nada e sobe a mim, e toma seu ser no meu, então eu obro como Deus que sou, e a alma aí encontra o verdadeiro repouso. Eis como todas as virtudes têm princípio na humildade e no aniquilamento de si mesma. Quem pode dizer quanto compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser para poder receber de meu Deus o seu ser divino. Oh, como me enobreceria, como ficaria santificada, mas que tolice é a minha, onde tenho o cérebro se ainda não o faço? Que miséria humana, que em vez de buscar seu verdadeiro bem e de empreender seu voo ao alto, se contenta com arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão? Depois disso, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim em que havia muita gente que se preparava para assistir uma festa. Mas só aqueles que recebiam uma divisa podiam assistir. Mas eram poucos os que recebiam esta divisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui o meu propósito. Depois, tendo chegado ao ponto onde os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco. Depois me pôs uma banda celestial, da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que enquanto era rosto, ao mesmo tempo era espelho, que ao contemplar-se nele se descobriu as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removido. Parecia-me que essa medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que vestida assim podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isso acontecia, Jesus me disse: minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que estejas vestida. Quando for a festa, então te levarei para assistir. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me para a minha cama. Então é muito importante, né, esse trecho. É um trecho muito valioso, né, referente a isso, né, do nada, do silêncio interior. Então a gente precisa, para poder viver essa vida com Deus, né,
se voltar a ser esse nada, né? Voltar a ir até o encontro da mente de Deus naquilo que Ele pensou de cada um de nós. E tirar tudo que não é, tudo que não é Deus, né? Só o que é o plano divino dele. E aí a gente entra no nada, que é o projeto, né? O projeto antes de a gente ser criado. E aí não colocamos nada de nosso, né? Só o que Deus realmente espera de nós, que é o principal elemento. Aí a partir do que a gente volta ao antes de sermos criados, ao nada, a gente vai na mente de Deus e aí a gente encontra o verdadeiro repouso na mente dele, daquilo que ele projetou para cada um de nós. E aí nós vamos encontrar na mente dele qual é a ordem primordial da criação. Queremos estar só nessa ordem, não mais fora dela. Vivendo nessa paz e nesse repouso interior constante, nesse silêncio interior constante, aonde só vai habitar essa vontade divina, né, esse projeto de Deus que vai criar em nós, né, toda essa vida divina, que é o que ele deseja, que é o que ele projetou, que é o que ele deseja de cada um de nós, é o que nós devemos buscar. Então, tudo vem do nada. E aí, a partir desse nada, ele consegue fazer os trabalhos mais lindos, mais preciosos, tanto na criação como em nós, em cada alma. Então, que a gente possa realmente se dedicar a isso e fazer com que Deus realmente possa encontrar em nós esse repouso, esse nada que ele precisa e esse silêncio interior para poder criar tudo o que ele deseja criar em nós. Amém? Deus abençoe a todos. Jesus, eu confio em vós, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Todas as coisas têm início no nada. Necessidade do repouso e do silêncio interior. Encontrando-me fora de mim mesma, me parecia que fosse de noite, e via todo o universo, toda a ordem da natureza. O céu estrelado, o silêncio noturno. Em suma, me parecia que tudo tinha um significado. E quando olhava para isto, parecia-me que via Nosso Senhor, e tomando a palavra acerca do que via, disse: toda a natureza convida ao repouso. Mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior, é o silêncio de tudo que não é Deus. Olhe, as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol, o sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais, e que todos procuram um lugar, uma caverna, onde está em silêncio e repousar do cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma, é necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus é necessário o silêncio interior. Como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder se pacificamente adormecer. Mas o que é este silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, indo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo que nos chama a Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isto? O único meio de absoluta necessidade é de desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, como era antes de ser criada, e quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus. Minha filha, todas as coisas têm princípio do nada. Esta mesma máquina do universo que você vê com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo, poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradava. Mas estamos sempre ali. Em todas as minhas obras tem princípio do nada. E quando há mistura de coisas, de outras coisas, não é decoroso para a minha majestade. Descer e obrar na alma. Mas quando a alma se reduz a nada e sobe a mim, e toma seu ser no meu, então eu obro como Deus que sou. E a alma aí encontra o verdadeiro repouso. Eis como todas as virtudes têm princípio na humildade e no aniquilamento de si mesmo. Quem pode dizer quanto eu compreendia sobre o que dizia o bendito Jesus? Ou como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser para poder receber de meu Deus o seu ser divino,
Ó, como me enobreceria, como ficaria santificada. Mas que tolice a minha, onde tem o cérebro, se ainda não faço? Que miséria humana que, em vez de buscar seu verdadeiro bem, de empreender seu voo ao alto, se contenta com arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão? Depois disso, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim em que havia muita gente que se preparava para assistir a uma festa, mas só aqueles que recebiam a divisa podiam assistir. Mas eram poucos os que recebiam esta divisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui meu propósito. Depois, tendo chegado ao ponto onde os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco, depois me pôs uma banda celestial, da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que, enquanto era rosto ao mesmo tempo, era espelho, que ao contemplasse nele se descobriam os menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removido. Parecia-me que essa medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que vestir assim podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isto acontecia, Jesus me disse: Minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que estejas vestida. Quando for à festa, então te levarei para assistir. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me para minha cama. Então, esse trecho cai, né, como é muito importante, né? Esse silêncio interior, né? Que é o silêncio de tudo que não é Deus, né? Como ele está falando aqui. E ele sempre aponta a criação para nos ensinar a ordem, né? Porque quando a gente vê a simplicidade da criação, você já vê a santidade, né? Em que todas as coisas ali, como elas funcionam, aonde elas estão, né? Elas estão exatamente cumprindo aquilo que era para cumprir, elas estão em seu posto. Então, o verdadeiro repouso é você estar no posto original do qual Deus te pensou. É você estar na ordem. Então, o leão tá lá no seu posto, né? O gato, o cachorro, né? Tá tudo no verdadeiro repouso, porque eles exatamente como Deus pensou eles. Não tem nada diferente acrescentado, né? Não se encheu de nada diferente que não é Deus, né? Tudo que eles fazem é o que Deus projetou, né? Então eles estão no verdadeiro repouso da criação, como Deus pensou, né? E aí é o mesmo para tudo que existe, os elementos, tudo está no seu devido lugar, todos procuram o seu. Você não vai ver nada saindo fora, você não vai ver nada estranho assim. Você vai ver tudo no seu verdadeiro. E tudo assim, meio que repetitivo, né? Todos os dias o animal levanta, acorda, sai para caçar, leva comida para os filhotes. É a mesma coisa, depois vai descansar com os filhotes. É a mesma coisa, sempre assim, como uma coisa que está circulando ali, movimentando, né? E todos os dias é aquilo ali mesmo. E não tem nada assim de cada dia uma coisa diferente, inventa uma coisa diferente. É tudo do igual, de certa forma, uma igualdade, né, em tudo. E circula, né? Movimento, vida, né? E tudo perfeito. Nada, não precisa pôr mais nada. Tá perfeito como está, porque está como Deus pensou. Então tá tudo perfeito. E quando ele mostra para nós a natureza, não é pra gente ficar olhando para ela, é pra gente entender que não é diferente quando ele fez um homem. Ele não criou uma coisa que poderia funcionar do jeito que quiser, né? Não, se você vê que as coisas têm a finalidade, você percebe que você também tem como ser humano, né? Então tudo tem seu posto, né? E então o Senhor tá falando aqui com a gente, né? Que também nós temos que, também, assim como o nosso corpo, ele tem a necessidade de repousar, né? De descanso, então você tem que na hora relaxar, né? Não pensar em nada, deitar, ficar quietinho ali, se preparar para repousar. A mesma coisa é a alma. A alma também, ela tem que repousar, mas não é em qualquer lugar, é em Deus, né? Que é o seu centro, Deus. Ou seja, no que Deus fala, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, né? Esvaziar-se de si mesmo, seus próprios pensamentos, né? Então, aqui, ó, para poder repousar em Deus é necessário o silêncio interior. Entendeu? Aí ele vai falar aqui, ó. O que é esse silêncio interior? É calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. Então, assim, não ficar assim. Você tem que pôr as coisas no seu devido lugar, sabe? Os pensamentos acelerados, as preocupações exageradas, né? E você calar isso, você não dá para isso um posto, uma importância que não deve ter, né? Que não é o que Deus quer, que a sua mente fica ali toda atormentada.
com um monte de coisa, com um monte de pensamento, e às vezes colocando tudo em seu lugar errado, preocupações consigo mesmo, ou colocando demais as criaturas, a opinião das criaturas, né? E você ficar ali, muito ali, naquele pensamento, naquela preocupação, naquela agitação sobre a sua vida, sobre isso, sobre aquilo, sobre como cuidar dos seus filhos, sobre o trabalho, sobre o que foi falado no trabalho, sobre o que o chefe te falou que você não gostou, e ficar ali, sabe? Não é assim, né? Então, todos os desejos, as inclinações, os afetos também, que às vezes você põe a criatura no lugar do Criador e dá uma importância que ela ocupa tanto o seu pensamento, a sua energia, que não deve, né? É, é o que eu tava pedindo para Deus, né? Porque assim, eu tava partilhando com a Aline as dificuldades, né, que eu tô tendo. É, e aí ela foi e me falou assim: olha, Ruth, você tá muito na defensiva já, né? Você tá muito na defensiva, você tá dando atenção demais, porque se a sogra fala, você tá prestando muita atenção no que ela tá falando, né? Então, assim, esquece o que ela tá falando, não dá a mínima para o que ela tá falando lá, não, né? E realmente, essas coisas ocupam muito a gente, porque aí você fica chateado, você fica magoado. Eu falei, olha, eu vou pedir muito de Jesus, né, essa graça, porque isso tá me chateando muito, né? Tudo que tem acontecido tá me chateando realmente, e isso cria na gente uma distração muito grande. A gente realmente, quando vai ver nossa mente, a gente passa muito tempo ali, lembrando, né, remoendo, chateado, nervoso, isso realmente. Aí eu fui rezar, né? Na missa, pedir Jesus a graça de tirar, né, de limpar meu coração, de curar meu coração, se tem rancor, se tem muita preocupação com isso, né? E aí aconteceu uma outra situação em casa que me deixou mais chateada ainda. Eu falei, ô Senhor, mas agora que eu tô evitando, meu marido também me coloca em situação complicada. É, o meu marido também, ele assim, facilita para que essas coisas aconteçam, né? Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei muito chateada, aí eu fui de novo. Mas aí eu fui para Jesus, né? Eu fui para Jesus e fiquei lá falando tudo que eu pensava para ele, tudo, tudo. Eu fui rezar, falei, Senhor, vamos conversar, e vamos. Aí eu fui pôr tudo para fora, todas as minhas mágoas, tudo que eu tava chateada. Eu falei, Senhor, meu marido falou para evitar falar, não tem nada, uma circunstância clara, que eu não posso impor, sabe? Eu não posso criar uma circunstância para ser, ô minha sogra, vem cá, vamos conversar, que eu tenho um monte de coisa para te falar, eu tô chateada com isso, com aquilo. Até porque a pessoa que não vai ouvir nem metade, porque ela distorce tudo que você fala e joga contra você. O meu marido tentou e ela colocou ele como vilão. Então, assim, próprio filho, né? Então, assim, não é uma situação que você pode ir lá. Aí eu fiquei, Senhor, mas se isso tá na minha cabeça, se isso me acorda ainda de noite, se esse... é uma coisa que não tá resolvida. É uma coisa que não tá resolvida. Eu gostaria de virar para ela e ser muito sincera, porque eu não consigo cumprimentar a pessoa e esconder isso dela. Eu queria que ela soubesse, eu queria que ela tivesse essa informação de que eu fiquei magoada com ela assim, e falar todas as coisas desde quando eu estava grávida, e falar tudo, tudo, tudo assim, limpar minha alma para ela e falar: eu tô chateada, olha, aquilo que você falou comigo me magoou, isso, eu fiquei chateada, isso, minha vontade era de falar tudo, 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 tudo. Mas não tem uma circunstância favorável para isso. O senhor não me dá uma oportunidade favorável. Eu não vou fazer, eu não quero fazer minha vontade. Eu não quero eu, pela minha própria força, criar uma circunstância que claramente meu marido está dizendo não, tudo está me mostrando que não. Então eu não vou, nossa senhora, eu não quero fazer minha vontade. Mas eu fui falando com Jesus como se eu estivesse falando com ela. Olha, eu queria que ela soubesse de tudo. Aí eu fui falando, fui jogando tudo para fora ali com Jesus. Aí Jesus falou assim que é como se eu tivesse falado com ela. Eu falando ali. Falei assim, é mesmo, Jesus? Então eu posso ficar em paz? Está resolvido? O que infelizmente a circunstância, a pessoa que não permite, não dá oportunidade, eu não consigo falar com ela, eu falando da forma que eu tô falando, com a intenção que eu tenho de falar com ela, tá resolvido, tá quitado, porque dá um sentimento de dívida, né? Quando você tem alguma situação que não resolveu com a pessoa na terra, sabe? Dá um sentimento de dívida, né? Aí falei, tá quitado, Senhor, tá quitado. Aí eu falei, aí ele falou pra mim que a intenção que eu tenho, e naquele momento que eu tava falando, como se eu estivesse falando com ela, tá falado. Aí eu fiquei em paz, né? Aí eu falei, seu Senhor, eu tô percebendo muitas coisas que o Senhor tá fazendo, né? Muitas luzes, porque eu percebi assim, Senhor, a ficha foi caindo, né? Eu falei assim, Senhor, se eu tô tão magoada com a situação, se ela tá tomando tanto meu tempo, se eu fiquei tanto tempo ali com aquilo na cabeça, pensando no que ela tava falando, claramente o Senhor tá me mostrando, o Senhor está me purificando, porque o trabalho é mais dentro da gente, sabe? Às vezes a gente acha que é no outro, né? É mais dentro da gente, né? O Senhor tá me purificando
de um apego excessivo que eu tinha a ela. Então ela ocupava um lugar muito importante. É tipo assim, de energia minha. Eu tinha uma estima muito forte por ela, pra estar doendo tanto que ela fala, por ter um peso tão grande que ela fala. Isso mostra um apego, alguma coisa ali, uma desordem minha. Isso mostrou uma desordem pra mim. Se eu fiquei tão chateada assim, isso mostra uma desordem minha. Entendeu? É isso que eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, não. Então o que o senhor está fazendo é me purificando. O senhor está tirando estima que tem dentro de mim. Muita estima própria. Eu tenho muita estima própria, porque se a pessoa falar algo que não é verdade, por que você está me magoando tanto? Então eu tenho uma estima própria terrível, que eu não estava consciente que eu tinha, e tá vindo à tona, né? Aí eu fui rezando em cima disso, pedindo a Jesus a cura, que eu não quero mais ficar me ocupando meu tempo, perdendo meu tempo com essas coisas. Ele falou também para mim não julgar meu marido com tanta severidade, porque o que eu entendi não é o que aconteceu. Foi uma situação assim que meu marido não teve intenção ruim. Jesus estava falando que ele não queria provocar nada, porque ele foi pôr o chiqueirinho da neném no lado de fora, né? E a gente não tem essa liberdade aqui, bem perto da janela dela, sabe? Onde ela fica ali cozinhando e ela tava lá. E pôs lá para me colocar o neném lá para brincar. Eu falei, você tá doido? Vamos criar a situação aqui, né? Não, deixa dentro de casa. Ele ficou com raiva de mim, ficou chateado comigo. Falei, não, ele não aceita, né? Fechar a porta, essas coisas, ele não aceita. Eu só posso fazer isso na semana. Lá, do final de semana, ele abre tudo, janela, tudo fica muito escancarado assim. Então a gente fica mais exposto, né? E eu tenho que respeitar, né? Eu não posso também, né? Mas ele não teve intenção de. Aí Jesus falou pra mim, não julguei com tanta severidade assim, né? Porque assim, não descontar nele, né? Aí depois, mais tarde, eu falei pro meu marido que eu fiquei chateada, contei pra ele, e ele falou, nossa, Ruth, eu não pensei nada disso, era outra coisa que eu pensei, na verdade eu nem ia deixar ali, eu só deixei o chiqueirinho pegando o sol ali, ficar de poeira e tudo, mas eu ia tirar dali, eu ia deixar perto de mim, onde eu ia ficar, tal. Então não era nem tudo que eu criei, que eu imaginei que tava tentando agradar a mãe dele, sabe, né? Enfim, mas aí eu me senti bem depois que eu rezei com Jesus ali, que eu falei pra ele, que eu desabafei tudo, que eu joguei tudo aquilo fora. E eu percebi, meu Deus, se eu tô dando tanta importância para isso, se estou sugando tanta minha energia, isso mostra muita coisa, assim, do humana, né? Isso mostra muito a apego à criatura, o que elas estão falando, prestando muita atenção no que elas estão falando. Então, assim, tá ocupando muita, tem muita estima própria aqui, tem muita coisa. Aí depois eu fiquei pensando, essa confusão foi boa, porque eu não tenho mais nada o que perder, porque talvez eu ainda tinha o que me segurava. Eu tinha ainda uma imagem que eu queria deixar de boazinha, de boa nora, né? Eu tinha talvez um apego ainda a alguma imagem assim virtuosa que eu queria passar. E essa confusão também fez com que acabasse isso. Foi um desapontamento também, meio que agora eu não tenho nada a perder, sabe aquele sentimento? Eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada, eu não preciso, eu não tenho nada, entendeu? Então assim, então eu fiquei vendo, meu Deus, tem muita luz no que está acontecendo, né? É muita purificação que Jesus está fazendo dentro de mim mesmo. Quanto que eu dou importância para as opiniões sobre mim mesmo. Então eu valorizo, ainda tenho uma valorização muito da minha pessoa. E eu vejo Jesus assim, permitindo essas coisas para purificar, né? E aí eu fiquei muito agradecida, né? E eu fiquei em paz depois disso, sabe? Eu fiquei bem. E aqui tá falando disso, né? Desse silêncio interior de tudo que não é Deus, que às vezes a gente põe o que as pessoas estão falando acima, sabe? A gente fica muito tempo preso em pensamentos assim, sabe? E o interior é para se preencher de Deus, é para você, porque tem uma ordem, tem um propósito que tem que ocupar a sua mente também, sabe? Com as coisas de Deus ali, a vontade de Deus, e você tá ali com a sua mente ocupada com outras coisas, com paixões que pode ser opiniões sobre si mesma, estima própria machucada, que alguém machucou feriu seu ego, né? Tantas coisas ali, e desejos, inclinações, afetos assim exagerados que você tem pelas pessoas, né? E tudo que não chama a Deus. Então essas coisas às vezes não chamam a Deus. Você quer chamar é a briga, você tá com raiva, né? Tanta coisa assim, né? Então Deus quer esse silêncio, porque a gente não foi feito para ser pessoas assim ansiosas, preocupada, que fica ali remoendo um monte de trem, né? Entendeu? A gente foi feito assim, para ser pessoas assim que estão ali vivendo o nosso ofício e que usam a nossa inteligência, memória e vontade, pensando nas coisas de Deus, conversando com Deus, vendo tudo em Deus, né? O propósito da criação, né? Que é justamente essa conversa com Deus, essa interação com Deus, essa conexão com Ele,
né? Então, assim, e essas outras coisas, Deus nos fez cheios dessas coisas. Então, primeiro tem que se esvaziar para Deus, para se encher de Deus, né? Então, tem que tirar essas coisas, tudo que não é Deus, que é a gente que coloca, né? Que as situações que a gente dá muita importância e fica muito ali naquilo, né? E se encher das coisas de Deus. Então, tem que desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada. É voltar ao pensamento original mesmo, né? Como era antes de ser criada. E quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus, tá vendo? Então é muito importante isso. Então as coisas, não tinha coisas aqui, até quando Deus criou as coisas, veio do nada, não tinha assim, algo próprio, um conteúdo próprio ali já. E Deus só pegou aquilo e construiu a partir daquilo, não. Né? Ele construiu a partir do nada mesmo, ou seja, tudo foi ele que pôs, tudo do jeito dele. Então, a gente tem que viver as coisas também do jeito que Deus pensou, né? E amar, né? E como ele nos pensou, como a nossa pessoa, o nosso corpo funciona, como tudo acontece, como é o jeito que Deus pensou, né? Então, quando a gente quer mudar as coisas, quer mudar a realidade, quer inventar coisa que não existe, né? Isso tudo é ficar se enchendo de coisas que não são Deus, né? Então, toda confusão, é nós que arrumamos confusão, a gente com... É tudo simples, Deus é simples, Ele nos fez já assim, a nossa pessoa como ela é, e a nossa alma com inteligência, memória e vontade. Ali mesmo, você pensando em Deus com seus pensamentos mesmo, falando com Ele como se fosse você mesmo pensando, já é perfeito. E às vezes a gente é que quer criar algo diferente, que tá fora, sabe? Que não... Então a gente é que tem que ser simplificado, né? Ou seja, voltar à simplicidade original e amar as coisas como Deus pensou, né? Isso é muito importante, né? Porque se ele fala que se tivesse ali a vontade humana ali, na hora que fosse criar as coisas, ia atrapalhar toda a criação, entendeu? Então eu não poderia colocar minha mão criadora, fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada, no máximo poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradava. Então ele não ia pegar coisa que não é dele e reciclar, e reaproveitar e construir a partir daquilo, não, né? Então não é assim, então assim. Então isso é muito importante. Então, as coisas assim, é do jeito que Deus deseja. É você querer as coisas do jeito que Deus deseja. Não você querer a sua opinião e falar assim, aproveita a minha opinião aí, Senhor, que eu penso e vamos juntos misturar minha opinião com a sua e trabalhar junto, né? Assim não, né? Não é desse jeito. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início no nada, necessidade do repouso e do silêncio interior. Encontrando-me fora de mim mesma, me parecia que fosse de noite e via todo o universo, toda a ordem da natureza, o céu estrelado, o silêncio noturno, em suma. Me parecia que tudo tinha um significado. Enquanto olhava para isto, parecia-me que via Nosso Senhor, que tomando a palavra acerca do que via, disse: toda a natureza convida ao repouso. Mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo o que não é de Deus, tudo que não é Deus. Olhe as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol. O sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais. E que todos procuram lugar, uma caverna onde está em silêncio e repousado o cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma é necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus, é necessário o silêncio interior. Como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder-se pacificamente adormecer. Mas o que é este silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo o que não chama a Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isto? O único meio, e de absoluta necessidade, é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, como era antes de ser criada. E quando tiver reduzido a nada o seu ser,
retomá-lo em Deus. Minha filha, todas as coisas têm princípio do nada. Esta mesma máquina do universo que você vê, com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo, poderia desfazer tudo, o que podia estar, e depois refazê-la como a mim me agradava. Mas estamos sempre ali, em que todas minhas obras têm princípio do nada. E quando há mistura de outras coisas, não é decoroso para minha majestade descer e obrar na alma. Mas quando a alma se reduz a nada e sobe a mim e toma seu ser no meu, então eu obro como Deus que sou, e a alma encontra o verdadeiro repouso. Eis como todas as virtudes têm princípio na humildade e no aniquilamento de si mesmo. Quem pode dizer quanto compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser, para poder receber de meu Deus seu ser divino. Oh, como me enobreceria, como ficaria santificada. Mas que tolice é a minha, onde tenho o cérebro se ainda não o faço? Que miséria humana, que em vez de buscar seu verdadeiro bem e de empreender seu voo ao alto, se contenta com arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão. Depois disso, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim em que havia muita gente que se preparava para assistir a uma festa, mas só aqueles que recebiam uma divisa podiam assistir. Mas eram poucos os que recebiam esta divisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui meu propósito. Depois, tendo chegado ao ponto onde os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco, depois me pôs uma banda celestial, da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que enquanto era rosto, ao mesmo tempo era espelho, que ao contemplar-se nele se descobriam as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removido. Parecia-me que essa medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que vestida assim podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isso acontecia, Jesus me disse: Minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que estejas vestida. Quando for à festa, então te levarei para assistir. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me para minha cama. Então é muito importante isso aqui que ele falou, né? Do nada, do silêncio interior e do repouso. Nossa, é muito importante gravar isso, né? É uma coisa que a gente tem que viver constantemente, né? Sem parar. Esse repouso, esse silêncio interior, esse repouso em Deus, silêncio interior, o nada tem que ser constante. É uma base, assim, de tudo, né? Ela estava vendo todo o universo, toda a ordem da natureza, o céu estrelado, o silêncio noturno, tudo, e parecia que tudo tinha um significado. Aí Jesus vai explicar. Toda a natureza convida ao repouso, então a natureza nos mostra que a gente tem que repousar, né? Ela, tipo, dá o exemplo pra gente, né? A criação dá o exemplo do que tem que ser a nossa alma, o espiritual. Toda a natureza convida ao repouso, mas qual é o verdadeiro repouso? Então, não é o verdadeiro repouso não é o repouso você deitar na sua cama e dormir. O verdadeiro repouso é o repouso interior e o silêncio de tudo que não é Deus. Então, assim, o silêncio interior, o silêncio não é o silêncio de ficar sem pensar em nada, de ficar assim, o silêncio que Deus está falando, né, é interior, é o silêncio de tudo que não é Deus. Então, porque às vezes a pessoa pensa, eu já ouvi gente falar assim, tem que fazer o silêncio. Silêncio. Então, se a pessoa falar algo comigo, eu não vou falar nada, eu não vou responder, eu não vou abrir minha boca, porque eu tenho que fazer silêncio. Eu vivo, tô buscando a santidade, então eu fico em silêncio o dia todo, não abre a boca, mas não é isso que Deus está falando. O silêncio é tudo que não é de Deus. Olhe, é um silêncio de tudo que não é Deus. Olhe as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol. O sono e o silêncio de toda a natureza. Então é para mostrar para o homem. Silencia, né? Silencia. Repousa. Silencia tudo que não é Deus.
repousa em Deus, é repouso da alma em Deus, né? O verdadeiro repouso é repouso da alma em Deus. O silêncio dos homens e até dos animais, e que todos procuram um lugar, uma caverna onde está em silêncio e repousar do cansaço da vida. Então é para a gente fazer isso no interior, o tempo todo. Pode estar o barulho de fora, pode estar um monte de coisa na sua vida, uma rotina assim, um monte de coisa acontecendo no exterior, mas no interior está em silêncio e repouso. Como fazer isso? É Jesus em nós, gente. Nunca é a gente, né? Assim, claro que tem a nossa participação, ele mora na nossa alma, né? Mas sem ele não seria possível viver isso. Mas é algo, é interior e é totalmente, é assim, é Deus, né, em nós. Então, apesar de todo o barulho do mundo, do externo, na nossa alma tem que estar em silêncio e repouso em Deus, mesmo não só na hora que a gente está dormindo, o tempo todo, né? Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma é necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Aí é muito interessante o que ele fala, né? Que ele fala assim que a natureza convida ao repouso. E o verdadeiro repouso é o repouso em Deus. Mas para repousar, precisa de silêncio, né? Se isso é o repouso é necessário para o corpo, mas é muito mais necessário para a alma. Mas para poder repousar em Deus, é necessário o silêncio interior. Como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder se dormir pacificamente. Ninguém dá conta de dormir com barulho. Ninguém consegue repousar se tiver barulho, se tiver um monte de barulho. Isso para o corpo. E a alma também só consegue repousar em Deus se tiver o silêncio interior. Para poder repousar em Deus é necessário o silêncio interior, como é necessário o silêncio exterior para poder pacificamente adormecer. Mas o que é este silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos. Em suma, a tudo o que não chama a Deus. Então, é tudo. O repouso em Deus só acontece quando você cala, quando tem esse silêncio. E esse silêncio é calar tudo que é desejo, tudo que é paixão. Tem muito a ver com o evangelho de ontem, né? Do desapego dos bens materiais, de não ter a idolatria, né? É, e aí a homilia do padre José Eduardo ilumina muito assim esse tema de hoje. A homilia do padre José Eduardo de ontem, né? Do evangelho de ontem. Que a gente tem que, para repousar em Deus, você tem que desapegar de tudo que é terra. Sair da terra. Que tudo é vaidade, né? A homilia de ontem, a liturgia de ontem, assim, é muito. Tudo a ver com o tema de hoje, né? Do livro do céu. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo, tudo. Então, se a gente não desapegar dessas coisas, não silenciar a nossa alma, silenciar os nossos desejos, silenciar tudo que não chama a Deus, tudo, se não calar esses desejos pelas coisas da terra, não descansa em Deus. Assim, a gente só tem que aspirar a Deus. Ele quer tudo, né? Ele é o tudo. Tem que calar tudo que não é Ele. Aspirar somente a Ele. Desejar somente a Ele. Tudo mais ser calado. Mas para chegar a isto, é fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo o que não chama a Deus. Mas qual é o meio para chegar a isto? O único meio de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, como era antes de ser criada. Um nada. E quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus.
O único meio de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se a nada, como era antes de ser criada. E quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus. Minha filha, todas as coisas têm princípio no nada. Esta mesma máquina do universo que você vê, com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. Então Deus cria só sobre o nada. Se a gente não reduzir ao nada, não tirar tudo o que é nosso, ele não trabalha no nosso ser. A gente tem que ficar, reduzir ao estado antes da criação. Morrer, né? Eu achei muito interessante a homilia do padre José Eduardo, que ele falou, a gente tem que morrer, mas a gente já está morto, porque quando a gente, lá no batismo, a gente já morreu e entregou nossa vida para Jesus, para Deus, para Jesus, para Deus. Nossa vida está em Deus. Então, no batismo, a gente morre para essa vida velha, para viver a vida em Deus. E aí a gente tem que calar nossos desejos. O que falta, porque morrer a gente já morreu. O que falta é calar nossos desejos, calar nossas paixões. Fazer esse silêncio interior, né, que Deus está falando nesse trecho. Calar tudo isso. E aí ficar no nada, como foi criado. Deus não cria nada. Se tiver alguma coisa, Deus não, aí ele falou sobre isso também. Se tiver algo de seu, Deus não trabalha onde tem algo de seu. Tem que tirar tudo que é seu. Esta mesma máquina do universo que você vê com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida. Então Deus vai colocar o jeito dele. É para colocar o jeito dele, fazer do jeito dele. Ordenar as coisas da forma dele. Se você quiser colocar a sua opinião, o seu jeito, não é assim. Ele não trabalha, ele só trabalha sobre o nada. Quando ele criou tudo que a gente vê na Terra, estava tudo vazio. E ele que criou e colocou tudo do jeito dele. Não tinha outra coisa aqui na Terra. Estava tudo vazio. E ele que fez tudo do jeito dele. Então, na nossa alma é para fazer a mesma coisa. Do jeito dele, dar plena liberdade e domínio para ele. Para fazer do jeito dele. Se a gente quiser colocar algo nosso, que qualquer coisa que seja, a gente não pode falar que vive assim, que é ele que faz tudo, que é ele que domina tudo, que é ele... Não, porque eu estou colocando o meu. Mas numa parte, eu quero ter o direito de agir por mim mesma. Quando se tratar por exemplo, de algo da minha vida, assim, vamos pensar. Quando for coisas relacionadas a meu trabalho, meu ofício na empresa, eu decido sozinha, porque isso aí não tem nada a ver com Deus. Nessa parte da minha vida, nesse aspecto, eu decido sozinha. Não importa o que Deus pensa. Então a gente tem, não, ele não, olha o que ele fala aqui, né? No máximo poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradava. Mas estamos sempre ali, em que todas as minhas obras têm princípio no nada. E quando há mistura de outras coisas, não é decoroso para minha majestade descer e obrar na alma. É decoroso ele fazer só do jeito dele, porque gente, ele é o criador, ele quer tudo. Então, se tiver mistura de outras coisas, se você quer colocar o seu jeito, é como se você falasse para ele do seu jeito, você não sabe o que faz, Deus. Essa parte aqui da minha vida, eu que sei. Eu que sei resolver isso aqui. Então, essa parte aqui é só eu. Só eu que vou resolver. Só eu que vou. Eu faço sozinha isso. Então, você está querendo dizer, o seu jeito é melhor que o de Deus.
do seu jeito do seu jeito é o melhor. O jeito que você pensa é o certo. Não pode ter mistura de outras coisas. Ele não trabalha onde tem mistura de outras coisas. Mas quando a alma se reduz a nada e sobe a mim, então se desfaz completamente. Eu não sou nada. Eu eu dependo tudo do Senhor. Eu só quero a sua vontade, não a minha, de jeito nenhum. Eu só quero a sua vontade e buscar incessantemente a vontade dele, né? Como ele falou no trecho da escola, né? Meu Deus, que trechos incríveis que foi lido no último vídeo da escola. Ele falou que 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 todo mundo tem o dever, não sei se é essa palavra exatamente que ele usou, o dever de buscar saber qual é a vontade dele. Em nosso agir, a gente tem que buscar qual é a vontade dele, saber qual é a vontade dele. Todo mundo tem que fazer isso, em tudo. Que é muito grave quando a gente não faz uma vontade dele expressa, ordenada, mas ele fala, se bem que todo mundo tem que buscar saber qual é a minha vontade, em todo o seu agir. Então, em todo o nosso agir, em cada ato, aniquilar, viver nessa aniquilação constante da nossa vontade, nesse aniquilamento constante de nós mesmos e falar: eu não sei de nada, eu quero só a sua vontade, Senhor, só quero fazer o que o Senhor quer. Eu não vou dar um passo sozinha. Não quero nada. Eu não sei de nada. Então, viver plenamente nessa dependência de Deus. Quem pode dizer quanto compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser, para poder receber de meu Deus seu ser divino. Desfazer o pobre ser para receber o ser divino. Só dá para receber o ser divino se você desfaz o seu próprio ser. Sem desfazer não acontece, porque ele não trabalha onde já tem alguma coisa. Se você não quer destruir, não quer aniquilar o seu ser, é como se não tivesse espaço para ele trabalhar. É como se fosse assim, a gente é uma casa, uma morada para ele. Se você Só que ele quer vir trazer as coisas dele. As coisas dele. Ele habitar na nossa alma, mas ele trazer as coisas dele. Mas aí se você fala para ele assim, tá, eu aceito o senhor vir morar aqui, imagina que imagina que é você chamar uma pessoa para morar na sua casa, né? Você pode até morar aqui, mas você não pode trazer nada. Você casa, né? Imagina que você casa. É um casamento. Aí você vai morar junto com a pessoa, né? Depois do casamento. Aí a pessoa vai levar, né? A esposa vai levar as coisas dela, né? Aí o esposo fala, não é pra trazer nada seu. Nada, não é pra entrar nada seu aqui. Já tem tudo aqui. Já tem tudo aqui no nosso quarto, na nossa casa. Eu não aceito você trazer nada seu. Mas vamos falar que é o esposo, né? Porque é Deus, o esposo. Você casa com ele, aí vocês vão morar juntos. Você fala, mas não é pra trazer nada, 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 nada. Já tá tudo aqui. Não é pra você vir sem nenhuma roupa, nada, nada, não entra nada aqui. Você pode vir morar aqui, mas você não tem direito de trazer nada seu. Aí a pessoa fica sem lugar, né? Porque não tem as coisas dela que ele gosta. Então ele vem habitar na nossa alma, mas ele quer todo o espaço. A gente como ele fala, a alma humana é um tulgúrio, é uma, como é que ele fala? Uma porcilga. Que ele vem habitar, ele é rei. Ele é rei, vem habitar numa porcilga, num lugar assim horrível, num lugar bem miserável. Mas aí imagina, ele vem, mas aí você tem que dar todo o espaço para ele, da casa, da sua casa, que é a sua alma. Mas você fala, não, você pode vir, Senhor, mas aqui já tem tudo. Eu já sei o que fazer, eu já sei o que pensar sobre isso, sobre aquilo outro. Então o Senhor vem, mas aqui quem manda sou eu. Quem manda aqui sou eu, quem resolve tudo sou eu. Tudo vem de mim. Imagina, gente. É a mesma coisa. Então, a gente falar isso para Deus. O Senhor vem morar em mim. Eu quero o Senhor. Mas quem manda aqui sou eu. A minha vida é minha.
Eu decido o que fazer, eu decido o que eu quero pensar sobre isso, sobre aquilo. Eu não vou me submeter à sua vontade. É do meu jeito. Então eu vou querer. Aí a gente vai se buscar Deus para resolver as nossas coisas. Imagina, é assim. É assim. É o que o cara do evangelho falou. Jesus, fala pro meu irmão separar, fala pro meu irmão dividir a herança comigo. Então ele quer usar Jesus para poder alcançar o bem que ele quer na terra. Então é assim, a gente ter, não viver no nada, não dar esse nada, esse espaço todo para Deus reinar e fazer o que Ele quer. É a mesma coisa. Você quer bens na terra. Você é totalmente apegado com bens, com pessoas, com você mesmo, e você quer usar Deus para poder conseguir isso. Aí, nossa, o padre Eduardo até falou sobre isso. É, que a pessoa pode até, como é que ele falou? Porque assim, a gente pode falar assim, eu estou vivendo para Deus, eu sou cristão, estou vivendo para Deus, sou católico, eu sou de Deus, mas é só uma devoção bolha que você vive numa ilusão. Porque aí você quer um emprego, o relacionamento seu com Deus é para pedir para Ele abençoar os seus planos, os seus projetos, os seus desejos. Você não faz esse aniquilamento, esse silêncio interior que ele falou, o silêncio dos desejos, dos afetos. Você quer tudo na terra e você fala com Deus, você se relaciona com Ele, se chama Ele, invoca Ele para abençoar as suas coisas. Você tem seus desejos, seus pensamentos, seus planos e você convida Deus para habitar na sua alma. Vem, Senhor. Chama Deus, reza, faz novena, se relaciona com Ele, invoca Ele, mas para abençoar as suas coisas, para conseguir os seus desejos. Aí a mesma coisa que ele falou, Jesus, resolve esse negócio para mim, da herança, que meu irmão não quer dividir comigo a herança. Aí a mesma coisa, Jesus, eu quero um emprego, Jesus, abençoa isso, abençoa aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero, é, eu quero bens materiais, né? Quero isso, eu quero um monte de coisa. Abençoa minhas coisas, abençoa meus planos, abençoa minha vontade, abençoa, faz eu conseguir isso que eu quero tanto. E a pessoa fica, né, vivendo só pensando nessas coisas e pedindo para Deus ser o que vai ajudar ela a alcançar essas coisas que ela quer. Ele falou assim, né, o padre falou assim, sobre a parábola que Jesus contou, que é aquela pessoa que fala, vê lá a plantação, deu uma colheita muito boa, aí ele vai e fala consigo mesmo. Ele fala consigo mesmo. Posso descansar, aproveitar. Ele fica falando com ele mesmo. Então, que isso é terrível, né? A gente ficar nesse monólogo com a gente mesma. Você ficar nesse monólogo com você mesmo. E às vezes a pessoa até coloca Deus nisso, né? Para ele, fica nesse monólogo buscando a si mesmo, o eu. Achei interessante que ele ficou falando eu. Tanto que a gente fala isso, o eu, ficar só pensando no eu. Ele até falou isso. E você fica nesse eu, olhando para você, só pensando em você e ainda coloca Deus. Coloca as devoções para conseguir isso. E fica nesse eu. Não tem esse aniquilamento, esse silêncio interior, esse desapego de tudo para poder aspirar só a Deus e viver só para Deus. E aí ela vê, né, essa festa dentro de um jardim que muita gente se preparava para assistir uma festa, mas só aqueles que recebiam a divisa podiam assistir, como se fosse um ingresso, né? Mas eram poucos os que recebiam esta divisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui meu propósito. Depois, tendo chegado a um ponto onde os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco, depois me pôs numa banda celestial, da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que enquanto era rosto, ao mesmo tempo era espelho, que ao contemplar-se nele se descobriam as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removido.
Parecia-me que essa medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que vestida assim podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isso acontecia, Jesus me disse: minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Então volta para a terra, né? Volta para a terra. Por agora basta que estejas vestida. Quando for a festa, então te levarei para assistir. Não explica muito sobre essa festa, né? Mas ele falou para ela: vamos voltar para ver o que fazem os homens. Vão ficar lá na terra, né? Sofrendo comigo, né? Vendo o que fazem os homens. Por hora basta que esteja vestida, esteja pronta, né? Para na hora que eu quiser te levar, você esteja pronta. Mas enquanto isso, vamos ficar comigo aqui vendo o que os homens fazem. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me para minha cama. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.